Então, gente, bom dia. Boa tarde. Que Deus nos abençoe e nos conserve em paz numa manhã agradável, numa tarde, meu Deus, tá difícil, numa tarde agradável e proveitosa de reflexões. Queria agradecer o convite para retornar a ICEM, para retornar a essa casa. Me lembro que da última vez que eu estive aqui foi num domingo de manhã, na semana em que a pandemia foi decretada. Estava aqui num seminário sobre mediunidade, Zé Antônio estava aqui, inclusive, estava transmitindo, e naquela quinta ou sexta-feira, 5 dias depois, foi decretada a pandemia. Essas coisas marcam a gente, né? Então, que não seja decretada outra pandemia só porque eu vim aqui, pelo amor de Deus. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Que bom rever amigos, que surpresa boa, os amigos de Cajubi, os amigos de Frutal, Roberto com a gente também, lá de Marcondésia. Uma alegria estarmos aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse tema importante para todos nós, como foi dito pela Lu, importante no nosso processo de amadurecimento e de progresso espiritual, que é a expiação e o arrependimento. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema. Então, inicialmente, quero trazer algumas reflexões que estão um pouquinho conectadas com aquele assunto que nós discutimos em Fronteira há alguns meses atrás. Porque não se pode pensar expiação, arrependimento, não se pode pensar em justiça sem conectar automaticamente a um fator importante, que é a imortalidade da alma e principalmente a conservação da individualidade após a morte. A gente só pode colher aquilo que a gente planta, seja na chamada erraticidade, seja numa encarnação futura, se ao desencarnar a gente continuar sendo a gente mesmo. Olha o que Allan Kardec diz no primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno, o capítulo chama O Futuro e o Nada. Ela foi a base daquele bate-papo que nós fizemos em Fronteira, se eu não me engano foi em abril. Kardec diz assim: se a lógica nos conduz à individualidade da alma, o que ele está chamando de individualidade? A conservação da individualidade após a morte do corpo. Envolve muitos fatores isso aqui. O princípio da não retrogradação da alma, que é um texto extraordinário de Allan Kardec, na Revista Espírita. Não sei se alguém já estudou esse texto. O que significa isso? Ao desencarnar, nós não podemos, por lei de Deus, perder nada do que nós aprendemos em todas as encarnações. Se qualquer experiência, qualquer conhecimento, qualquer coisa for perdida, houve retrogradação da alma. Isso é absolutamente impossível para o Espiritismo. Então, para começar, olha como que o assunto vai desdobrando. A gente não pode confundir a memória física, nosso cérebro está armazenando as coisas que nós estamos falando agora, com a memória da alma. E a memória da alma não pode ser armazenada em matéria, nenhum tipo de matéria, porque matéria é corruptível. Tudo que é armazenado em matéria você pode perder. O teu pendrive, você perde, você estraga. Alguém aqui é do tempo do disquete? O que eu já perdi de palestra em disquete, porque ficava numa gaveta, você abre a gaveta, o que disquete faz? Bate para frente. Você fecha a gaveta, bate lá atrás. Cadê, a hora que você vai colocar no computador, cadê o conteúdo do disquete? Perdi. O que eu já perdi de palestra em disquete, por que eu fiz essa brincadeira, gente? Para o Espiritismo e para muitas filosofias espiritualistas anteriores a Kardec e anteriores até a Jesus, a memória não pode estar armazenada em matéria, porque matéria é corruptível. Tudo que está em matéria você pode perder. A memória da alma está na alma.
André, que jeito? Não sabemos. Por que que isso é importante? Porque 99% dos livros que você vai ler fora de Kardec dizem que a memória está no perispírito. Não está. Porque perispírito é matéria. Então não confunda as coisas. Em nenhum momento Kardec fala em perispírito armazenando. Ele fala em perispírito transmitindo. O espírito pensa, perispírito transmite, a matéria responde ao que o espírito pensou. Então cuidado com esses conceitos, tá? Então o que ele está chamando de individualidade da alma, gente? A conservação da individualidade após a morte do corpo. Quem nós somos ao desencarnar? Nós mesmos, sem o corpo. Ninguém melhora nem piora porque se libertou do corpo. A única coisa que a gente conquista é uma liberdade que a gente havia momentaneamente perdido por causa da encarnação. O corpo limita a alma. Se nós estivéssemos desencarnados, gente, pela velocidade do pensamento, nós estaríamos reunidos, não precisaria de carro. Aí vem um de Marcondésia, vem um de Severínia, vem dois de Frutal, vem os de Cajubi, vem minha noiva aqui de Rio Preto. Bota o carro na estrada, demora, gasta. Se estivéssemos desencarnados, velocidade do pensamento. Se estivéssemos desencarnados, não precisaríamos ter nos preocupado com pandemia. O espírito não fica doente. Talvez a gente não precisasse nem se reunir, porque basta pensar, o outro capta onde ele estiver. Talvez a gente não precisaria nem estar reunidos. O corpo limita a alma. Tá? Mas o que ele está chamando de lógica da individualidade aqui? A conservação da individualidade após a morte do corpo. Quem que nós somos ao morrer? Nós mesmos, só que sem o corpo. E, evidentemente, sem as limitações que o corpo nos impõe. Então, se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos leva também a outra consequência. O destino de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estejam no mesmo nível que a do erudito e do homem de bem. Aqui tem uma comparação do homem perverso com o homem de bem. Aqui não tem problema. É óbvio que um homem de bem é mais evoluído que um homem perverso. Agora a outra, do selvagem, isso aqui dá polêmica. Todo mundo acha que Kardec está sendo racista aqui. Para você, quem é mais evoluído? Não estou dizendo que seja um ser extremamente evoluído, mas quem está mais próximo do ideal? Alguém que já vive em sociedade ou alguém que vive isolado numa tribo? Um de cada vez, senão eu não entendo. Gente, você não pode dizer que alguém que vive isolado é evoluído. Você só pode dizer que alguém é evoluído se ele está na sociedade corrupta e se mantém firme aos seus valores. Então eu vou lá conviver com gente que faz coisa errada, mas eu não vou fazer coisa errada. Esse é o evoluído. O cara que se isola numa tribo, o cara que se isola num mosteiro, você não pode dizer que ele é evoluído. Ele não venceu as provas, ele se afastou das provas. Quem não é testado não cai. Esse é um raciocínio que não está claro para o nosso movimento. Então, às vezes, a pessoa fala assim para mim: André, eu acho o índio muito evoluído. Eu falo: calma aí. Segundo o quê? Segundo o Espiritismo, você não pode fazer essa afirmação. Para afirmar que alguém é evoluído, você tem que conhecer a pessoa e saber o quanto ela suporta a pressão das coisas erradas, se mantendo firme nas coisas certas. Não estou dizendo que um ou outro índio não possa ser evoluído. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que, de uma forma geral, quem vive lá isoladinho, dentro de um sistema que funciona com perfeição, eu planto, eu aproveito o que eu preciso, o que eu não preciso eu dou para o resto da tribo, da sociedade lá. É uma cultura linda, mas você não pode afirmar que ele é evoluído. Então entenda o que Kardec está dizendo aqui com selvagem, porque Kardec já foi acusado até de racismo. E as pessoas não entenderam o contexto em que ele fala, em determinado texto da Revista Espírita. Então, o que eu quero começar discutindo com vocês? Gente, vocês podem fazer pergunta a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa esperar o final. Levanta a mão aí e vamos trocar ideia, tá? A gente está gravando ali.
O áudio eu estou gravando aqui, se prestar, nós publica. Se não prestar, nós deleta. Mas pode perguntar, se eu souber responder, faço questão, tá? O que eu estou tentando dizer num primeiro momento? Ó, justiça, princípio de causalidade e imortalidade estão totalmente conectados. Não tem como pensar em justiças. Nosso bate-papo vai girar ao redor do capítulo 7, né? Do livro Céu e Inferno, chamado Código Penal da Vida Futura. No final do Código Penal, Kardec tem uma colocação que eu acho fabulosa. Ele diz assim, que toda a justiça de Deus está resumida nas palavras de Jesus, quando ele diz a cada um segundo suas obras. Ou seja, ao contrário do que muita gente diz, a justiça de Deus ela é meritocrática, sim. Quem faz mais, evolui mais. Quem faz menos, evolui menos. Não tem como fugir disso, senão Deus não seria justo. Ah, mas André, a justiça de Deus não tem atenuantes e agravantes? Se a justiça humana leva em consideração as circunstâncias de um crime, a de Deus também não deixaria isso passar. Mas ela é meritocrática. Então, justiça, lei de causalidade. Geralmente a gente chama de lei de causa e efeito, tá? Princípio de causalidade, para mim, é um termo mais adequado. E a imortalidade da alma estão muito conectados. Absolutamente conectados. Como é que Deus seria justo se eu não sou imortal? Se tudo que eu vou colher para o futuro, naquilo que Kardec chama de fixação das penas, ou fixação do destino. O que é fixação do destino? Se você for bonzinho durante a encarnação, você vai para o céu. Se você não for bonzinho, você vai para o... E posteriormente criaram um atenuante. Alguns têm salvação. Quem não foi bom, mas tinha salvação, ia para o purgatório. Isso é posterior. Jesus nunca falou em purgatório. Isso é uma ideia que surge muito posterior à vinda de Jesus. Isso é coisa de teólogo, tá? Então, como é que Deus seria justo se a alma não fosse imortal? Se eu tivesse apenas uma encarnação para mostrar o meu potencial e as minhas limitações. E você já parou para pensar que uma encarnação só é extremamente relativo? Porque tem gente que morre mais cedo, tem gente que morre mais tarde, tem gente que teve excelentes condições para desenvolver potenciais. Outros nascem em situação muito complexa, não conseguem desenvolver os seus potenciais. Aí vem Allan Kardec, que eu acho... Bom, vocês vão ouvir Allan Kardec, hoje até doeu o ouvido. Ele pergunta para os espíritos, né, no livro dos espíritos, mas a situação em que o espírito encarna, social, familiar... não pode ser um agravante, não pode ser uma dificuldade a mais nesse processo de crescimento. O que os espíritos respondem? Trata-se das provas que ele escolheu. Agora vocês me ajudam. Se ele escolheu as provas, ele é vítima? A teoria da vítima da sociedade não tem fundamento em espiritismo. Em Kardec, não. Ele não é vítima, ele escolheu as provas. E só para lembrar, ele não reencarnou para errar. Ele reencarnou com a possibilidade do erro por causa das imperfeições. Mas com o compromisso de tentar acertar. Só que às vezes a gente não consegue. Vocês acham que Judas realmente reencarnou para trair Jesus? Isso é dito aí à torta e à direito. Não, ele tinha tendências, ele tinha imperfeições, às quais ele sucumbiu. Se o relato bíblico estiver, né, correto ao pé da letra. Ninguém reencarna para errar, a gente reencarna com tendência ao erro, imperfeições. Depois a gente vai ver o que é isso. Então, existe a possibilidade do erro, mas o compromisso é com a tentativa de acerto. Tá? Então, para fechar aqui, imortalidade, justiça e lei de causalidade estão totalmente conectados. E Deus não seria justo se a gente não fosse imortal
e se não houvesse o complemento da imortalidade, que é a palestra que eu fiz aquele dia lá em Fronteira. A conservação da individualidade, que é o trecho de cima lá. Eu só posso colher no futuro, seja na erraticidade ou na próxima encarnação, aquilo que eu estou plantando nessa encarnação, se eu continuar sendo milimetricamente eu mesmo. Qualquer distorção disso perderia o sentido. Está claro até aqui? Querem fazer alguma colocação? Então vamos seguir. Então no livro Céu e o Inferno, 7º capítulo, que Allan Kardec chamou de As Penas Futuras segundo o Espiritismo, por um acaso ou não, é o capítulo que eu estou estudando lá no meu estudo. Caso alguém se interesse, lá no meu canal nós temos um estudo sobre o livro Céu e Inferno. Encontros curtinhos, geralmente não chega a meia hora, e a proposta desse estudo é essa, é ser bem curtinho para você ter tempo de ouvir no teu almoço, enquanto você toma banho. Então o vídeo é curto, ele não tem 1 hora, 1h30, 2 horas de estudo, é bem curtinho. Vai lá no canal André Sobreiro, tem as playlists lá, vê a playlist O Céu e o Inferno. Salvo engano, nós estamos com quase 110 encontros. Quinta-feira a gente gravou, salvo engano, 108. Tudo vídeo curtinho, que é para a pessoa ter tempo de ouvir na hora que ela quiser, tá? Não precisar, por exemplo, agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que parar de ouvir o estudo porque ele é grande, para não correr esse risco, tá? Por um acaso a gente está nesse capítulo, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, num subtítulo que para mim é um dos textos mais fantásticos de Allan Kardec, que ele chamou de Código Penal da Vida Futura. Esse texto é fabuloso. Fabuloso. Porque ele vai explicar detalhadamente numa série de situações que resumem o todo, que essa é uma característica de Kardec. Ele vai dizer isso no Livro dos Médiuns. A análise que é feita, ela tem que, de alguma forma, dar uma panorâmica do todo. Não ficar discutindo só situações. E o texto é tão extraordinário, gente, que ele são 32 itens falando de inúmeras situações. Aí no 33, o que ele faz? Ele faz um resumo dos 32 anteriores. E o 33, que é o resumo, né, são 3 subitens, dá uma palestra. Eu já fiz palestra de 1h15 com esses 3 subitens, porque ele resume o outro. Então você pega o resumo e vai expandindo, né? Nós vamos precisar de um pedacinho de um deles aqui. Então você vai ver o pedagogo, né? Você sabe, eu também sei, Hippolyte Léon Denis Rivail, antes de iniciar a sua tarefa de estudar os fenômenos espíritas, pensar nas consequências morais do fenômeno e construir a doutrina espírita, ele era professor, ele era pedagogo. Nem todo mundo sabe, Kardec tinha livros escritos antes de escrever o Livro dos Espíritos. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail tinha vários livros escritos lá e adotados como método de estudo de escolas de Paris. Então nós estamos lidando com um grande pedagogo. É lógico que ele usaria dessa pedagogia para construir a doutrina. E no Código Penal a gente percebe isso. 32 itens, é longo. No 33, o que ele faz? Resume todos os outros, para você escolher o que você quer fazer. Eu vou ler item por item, depois eu vou no resumo, ver se eu entendi tudo. Não, eu vou ler primeiro o resumo, que é o 33, depois eu vou expandindo no 32. Você pode escolher. O importante é entender. Então eu acho esse texto aqui fabuloso. Fabuloso. No item 16 ele diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Aí ele diz assim, era para ter entrado um só. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias, presta atenção agora, para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Ou seja, a gente pisou na bola com alguém. O que eu tenho que fazer para que essa falta deixe de existir na história? Não na nossa memória. Porque se sumir da memória é o que mesmo?
Um de cada vez, senão eu não entendo. Perda da individualidade. Você não pode perder nenhum conhecimento, nenhuma experiência de todas as suas encarnações. Então essa falta deixa de existir, mas na nossa memória e na memória de pessoas, ela continua existindo. Por quê? Porque tem que servir de experiência para nós. Agora surge a pergunta, gente, o que é uma falta? Ele está falando ali, para apagar os traços de uma falta. O que é uma falta? É isso? Também, né? Mas não é nesse sentido, concorda? Vamos ver. Vamos caracterizar isso bem. O que Kardec está chamando de falta, os movimentos religiosos tradicionais chamam de pecado. Nós também podemos chamar, numa linguagem geral, de erro, ou a prática do mal. Mas o que é o mal, gente? O que é o bem? Ó, cuidado, porque essa definição ela é bonita, mas ela nos remete a considerações físicas. Por quê? Porque ela é pautada naquela lei da física, né? O frio é a ausência de, a escuridão é a ausência de, então eles acham que o mal é a ausência do bem. Mas olha que interessante, né? No Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta. O que é o bem? O que é o mal? Onde? Começo do livro 3 ou terceira parte, das leis morais. É lógico que ali ele tem que ter parâmetros, leis morais. O que é certo e o que é errado. Eu preciso saber o que é o certo e o que é o errado. Primeiro capítulo, tá? O livro 3 tem 12 capítulos. O capítulo inicial chama Lei Divina ou Lei Natural. Eu tenho uma palestra só sobre esse capítulo. Porque ele é extraordinário. Primeiro capítulo, abertura. 10 leis morais, porque ele vai discutir uma por uma. E no final, o 12º capítulo, que ele chama de da perfeição moral. O que esse capítulo fala? A prática das leis. Gente, não tem uma lógica? Tem uma lógica, é uma construção. Nós estamos falando de um pedagogo, não estamos falando de qualquer um. Então ele perguntou lá na 630 sobre o bem e o mal. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Gente, não se esqueça, ele está entrando na discussão das leis o quê? Morais. Você tem que saber o que é certo e errado. Então cuidado com essa tendência que foi trazida ao movimento espírita. Não existe certo nem errado. Como que não existe certo nem errado? Jesus está aí para quê então? E trouxeram essas teorias abstratas para o movimento espírita. Como que não tem certo e errado? Gente, se não existe certo e errado, não existe verdade, por que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? E se não existe verdade, não tem motivo para existir a ciência. E eu não estou falando de ciência espírita, eu estou falando de ciência formal, física, química. Porque a ciência é uma busca metódica, constante e gradual do quê? Da verdade. Então, cuidado com essas abstrações que foram traídas. Eu não estou dizendo que esteja errado, por exemplo, para determinada linha de pesquisa das ciências do comportamento, tá, gente? Eu estou dizendo que a abordagem é outra. Para o Espiritismo existe verdade, sim. Senão Jesus não teria vindo aqui dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senão não existiria motivo para Kardec perguntar para os Espíritos quem é o guia e modelo, e eles dizerem Jesus. Porque se eles respondem Jesus é porque é absoluto, não é relativo. Então o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E Kardec é tão detalhista que na 630A ele complementa, mas será que a gente pode se enganar nisso aqui? Será que eu posso achar que eu estou fazendo certo e na verdade eu estou fazendo errado?
no nosso nível de desenvolvimento espiritual, não sei se te avisaram, espírito terceira ordem, viu gente? Espíritos imperfeitos, alguém te avisou? Eu adoro fazer essa brincadeira, alguém te avisou? Então vamos lá. Característica dos espíritos de segunda ordem: 0 más paixões. Vou traduzir. Espíritos de segunda ordem nunca sentem raiva. Alguém aqui já sentiu raiva? Levanta a mão. A câmera está filmando só eu, pode levantar. Já sentiu raiva? Terceira ordem. Já sentiu medo? Terceira ordem. Quer ver ninguém levantar a mão agora? Aqui eu pego todo mundo. Já sentiu raiva? Já sentiu inveja? Olha, rapaz, é tão raro alguém admitir inveja, eu não sei porquê. Inveja boa. Não, e o pior, eu não vou perder o teu comentário. Inveja branca. Racismo. Que absurdo, gente. Raramente alguém admite inveja, não sei porquê. Raiva todo mundo fala, medo todo mundo fala, culpa todo mundo fala, inveja não. Raramente, viu? Tô assim, impressionado. As más paixões não são características dos espíritos de segunda ordem. Se nós sentimos medo, inveja, culpa, mágoa, ódio em casos extremos. Quer ver? Alguém aqui já sentiu ódio? Levanta a mão. Ninguém é. Gente, ensinaram para nós que não pode. Faz parte, viu? O problema não é sentir raiva ou ódio, o problema é o que você faz depois, ou durante. Não vou perder, Marta. Vontade de voar na garganta de alguém, levanta a mão, por favor. Gente, a doutrina espírita nos foi dada para humanizar. Nós somos espírito terceira ordem, a gente sente raiva sim. Em casos extremos, a gente sente ódio? Sim. Inveja? Eu sinto. Ninguém levanta a mão, então deixa para mim. São emoções, são inerentes à alma. É normal. O problema é como que você exterioriza. Você pode agir para resolver o problema, ou você pode agredir a pessoa que te fez passar raiva. São sentimentos naturais da alma, gente. O espírito imperfeito sente isso, não temos que deixar de ser hipócrita. É normal. O que não é normal é na hora da raiva você agredir uma pessoa, aí é crime. Não só para a lei dos homens, mas também para a lei de Deus. E a gente controla até porque, na hora da raiva, a gente faz mal para a própria saúde. Então você tenta exteriorizar de uma forma que não agrida ninguém. Mas é normal, nós somos espírito terceira ordem, gente. É normal sentir essas coisas. Até um dia a gente não sentir mais. Aí você entra na segunda ordem. Então o bem é tudo que é de acordo, conforme a lei de Deus. O mal, tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Vamos continuar caracterizando aqui o tema, antes de entrar propriamente no assunto. Lá no Código Penal da Vida Futura, no item 30, lembra que eu falei que o 33 é um resumo? São 3 subitens. No segundo, Kardec diz assim, e eu vou pegar só um pedacinho, porque isso aqui ajuda a gente a entender a evolução, a gente não entendeu direito. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre, aí ele vai dizer que tem consequências naturais, isso não vem ao caso agora. O que ele está dizendo aqui? Eu adoro esse trecho. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre. Entenda bem, a imperfeição é causa. A falta, o erro, o pecado é efeito. Por que a gente peca? Porque a gente traz imperfeições. Depois, no próximo slide, vocês vão entender por que eu estou trazendo isso. A falta, o erro, o pecado,
é a decorrência de uma, ou até mais de uma, imperfeição. Sim, nesse caso sim. Sim. Enquanto a comunidade funcionar com perfeição, você não comete faltas. Se todo mundo fizer certinho, produz, aproveita o que precisa, o que não precisa você doa para a comunidade. O problema é, por incrível que pareça, com a evolução, com a entrada em determinada fase da maturação, parece contraditório, você se torna egoísta. Não é o caso aqui, mas eu vou trazer algumas informações superficiais. A gente é criado simples e ignorante, certo? Até determinado momento na nossa evolução, a gente não é responsável por aquilo que a gente faz, porque a gente ainda não tem livre-arbítrio. A partir de determinado momento, a gente ganha gradativamente o livre-arbítrio. A partir desse momento, a gente passa a ser responsável pelo que a gente faz. Quanto mais livre-arbítrio, mais responsabilidade. Só que em determinado momento, a gente ganha consciência das situações e ganha consciência do quê? Nesse processo de produzir, pegar um pouquinho para mim e doar o resto, eu posso pegar um pouquinho mais do que eu preciso. É aí que o egoísmo vai ganhando as nossas, como é que eu posso dizer? Ganhando terreno no nosso psiquismo. Simbolicamente, é a hora em que a gente desvia do caminho. Então, eu preciso de tanto, mas eu vou pegar um pouquinho a mais. Olha, se eu peguei um pouquinho a mais, é um pouquinho a menos para a comunidade. Oi, Lu. Sim. Isso aí é outra coisa que o movimento não entendeu bem, gente, tá? Por que a gente não tem livre-arbítrio? Porque a nossa encarnação, você já é uma individualidade, você está encarnando, você já foi criado simples e ignorante, e você já está reencarnando. Só que as nossas obrigações durante a encarnação, elas são extremamente limitadas. A gente vive para quê? Comer, se proteger e se reproduzir. Gente, o homem das cavernas ali, quando ele ganha, né, a fase humana, chamado Homo sapiens, o livre-arbítrio dele é limitadíssimo. O que ele precisa fazer, gente? Ele precisa sair, caçar, voltar, alimentar a família e se proteger. O livre-arbítrio dele é limitadíssimo. Conforme a gente vai entrando na fase de civilização, vai aumentando a liberdade. Chega um momento em que a gente ganha o livre-arbítrio, mas ganha as responsabilidades. A partir de agora, querido, você já sabe o suficiente para escolher o que você vai fazer. Só que depois da escolha vem as consequências. Se quiserem, gente, Dejair Bozelli, todo mundo aqui conhece? Querido amigo, grande palestrante. Ele tem uma palestra absolutamente perfeita sobre isso. Vocês vão achar no YouTube em vários pontos. Assistam essa palestra. Dejair Bozelli, com 2 L's. Eu não me lembro se é fatalidade ou livre-arbítrio, mas eu encontro e mando para vocês. Ela é absolutamente perfeita. Oi? Ele nasce, na verdade, Carol, no que Kardec não chamou de livre-arbítrio, mas ele expressou na lei de liberdade, chama liberdade de pensamento. Ninguém bota freio no teu pensamento, a não ser você mesmo. Mas como é que você bota freio? Com o processo de evolução e de maturação. O que significa isso? Eu não devo pensar isso. Eu preciso me educar para não sentir isso. Outro detalhe importante, tá, gente? Para Allan Kardec, a palavra pensamento, ela resume um monte de coisa. Esse é um segredo. Nem todo mundo entendeu. Quando você olha a palavra pensamento na obra de Kardec, você fala assim, é o ato de pensar, né? Não é.
Allan Kardec resume na palavra pensamento todos os atributos da alma. O que a alma faz, além de pensar? A alma tem sentimentos? É um tipo de pensamento, para Kardec. A alma tem sensações? É um tipo de pensamento. Ele resume tudo na palavra pensamento. Esse é um detalhe importantíssimo para você entender Kardec. Pensamento não é só o ato de pensar. Então vamos lá. O que é pensamento? Ato de pensar, sentimentos, sensações, desejos, vontade, memória. Tudo isso para Kardec é pensamento. Didaticamente, o que a gente aprendeu? Pensar é uma coisa, sentir é outra, não é? Então entenda isso. Para Kardec é uma coisa só. Porque é atributo da alma. Sabe por que a gente aprendeu separado? Por causa do materialismo. A gente achava que pensamento é do cérebro e emoção é de hormônio. É do materialismo. Eu não estou dizendo que isso esteja errado, mas isso é uma abordagem o quê? Da ciência, da medicina. Para Kardec é tudo da alma. Então ele sintetiza numa palavra só: pensamento. E olha que interessante, ele começa a lei de liberdade, antes de entrar em livre-arbítrio, ele fala em liberdade de pensamento. Quem bota freio no meu pensamento? Eu. Agora me ajuda. Se eu tiver um problema no cérebro, sei lá, um derrame, um câncer, bota freio no meu pensamento, sim ou não? Sim ou não? Não, porque não é o cérebro que pensa, é a alma. Você está vendo como que a gente não entendeu o conceito? Cérebro não pensa. Cérebro expressa o pensamento. Não pensa. Porque senão você teria que admitir que algum deficiente mental não pensa, ou ele tem dificuldade no pensamento. Ele não tem dificuldade no pensamento, ele tem dificuldade para expressar pensamento. Para quem pensa é a alma. Gente, quantas vezes você viu isso na Revista Espírita? Kardec evoca os deficientes. Tira do corpo e põe para se manifestar através dos médiuns. Se você estudou o livro dos médiuns, você sabe que isso é possível. Manifestação de pessoas vivas. Sai do corpo, na chamada emancipação da alma, e vai lá usar o médium igualzinho, como se fosse um desencarnado. Então o cidadão tinha lá a chamada idiotia. Antes que alguém me pergunte, idiotia não é um palavrão, viu? Era um diagnóstico na época. Evocava lá o espírito daquele que naquela encarnação era idiota. A hora que ele tomava o corpo do médium para se expressar, ele era extremamente inteligente. Qual conclusão Kardec chegou? A idiotia é uma deficiência do corpo. A alma não é idiota. A alma é inteligentíssima. Saiu do corpo, ela tem todos os seus potenciais. Toda vez que você olhar para uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, pensa: deficiência é do corpo. A alma não tem deficiência. Agora, se ele acreditar, ao desencarnar, que ele não tem uma perna, que ele não consegue andar, ele encosta aqui e fica encostado. Mas não é porque ele não consegue andar, até porque ele não anda. O espírito se desloca com a velocidade do pensamento. É que ele acha que não consegue, então ele não tenta. É igual atravessar a parede. Todos os espíritos atravessam parede? Sim, o perispírito é fluido. Fluido não tem barreira. Todos. Mas por que o mais atrasado não consegue? Porque ele não tenta, ele tem medo. A crença dele é mais materializada, ele acha que ele vai se machucar. Mas ele atravessa se ele quiser. É fluido. É um fluido mais grosseiro, mas é fluido. Ele vai atravessar. Gente, para fluido não há distância, para fluido não há obstáculo. Anota isso. Para fluido não há distância, tanto que se você orar por mim lá em Severino, eu vou receber? Sim ou não? Você acha que só porque tem um rio no meio? Não vai. Para fluido não há obstáculo. Quando você ora por um parente seu lá em São Paulo, você fica pensando assim, ó, São Paulo é para cá. Aí no meio da prece, você não, acho que é mais para cá, começa de novo. Ah, mas no meio do caminho tem montanha, tem vale, tem antena, acho que é melhor eu parar. Não vai chegar. Ou chega. Por que chega? Para fluido não tem distância, para fluido não há obstáculos. Kardec evoca Mozart. Revista Espírita. Onde Mozart vivia? Um de cada vez.
Aonde Mozart vivia? Júpiter. Ele captou a evocação lá. Gente, é Júpiter, viu? Não é Severino e 100, não. Nem Guaraci, nem Cajubi, nem Marcondes, nem Rio Preto, nem Frutal. É Júpiter. E ele captou a evocação e veio, com a velocidade do pensamento. Você acha o quê? Que ele pegou um busão? Chamou o Uber? Não, velocidade do pensamento. Estava aqui. Atendeu a evocação de Kardec. Está claro? Quando você pensa, você emite energia ou fluido? Fluido. Qual que é a diferença? Eu vou virar uma Nete Guimarães, eu vou passar a tarde fazendo pergunta aqui. Capítulo 14 da Gênese. Fluido é o quê? Um tipo de matéria. Guarda isso. Fluido é matéria. E é a matéria que vai dar origem a todas as outras matérias. Esse computador, esse microfone, esse telão, essa cortina, o cartaz, a parede, tudo é fluido cósmico modificado, menos o espírito. O que é energia, gente? Energia é propriedade de matéria. Agora compara, se um é matéria e o outro é propriedade, são a mesma coisa? Não. O que o pensamento manipula? Fluido, não é matéria. Isso é um conceito que o movimento espírita escorregou feio. Quando eu oro por você, o que eu envio para você? Fluido, não é energia. Posso chamar de energia numa linguagem mais simples? Até posso, mas se quiser ser correto doutrinariamente, é fluido. Esse seminário vai até umas 8 da noite, vocês estão com pressa? Fluido. Capítulo 14 da Gênesis é o coroamento do estudo dos... Aliás, nem todo mundo entendeu isso. O livro A Gênese é o coroamento da pesquisa de Kardec. Como é que chama o final dos desfiles de... A apoteose da pesquisa de Kardec chama-se A Gênese. É a última palavra dele sobre todos os assuntos, todos. Fluido, não é energia. Você pode chamar de energia. Você olha palestrante? Não. Então, na conversa informal, gente, só para você entender a minha brincadeira, tá? Na conversa informal, você pode chamar de energia, não tem problema. Sim, sim. Isso. Para Kardec, se quisermos ser corretos doutrinariamente, nós estamos enviando fluidos. Fluidos. Fluido. E por que o gato capta e nós também? Por causa da sensibilidade. Mediúnica? Não necessariamente. Porque mediúnica é captar o que vem do plano espiritual, não é o que vem daqui. Oi? Sim. Por que ele tem esse... Sim. Só que aí tem um conceito importante, só complementando, tá? Você está correto. O que é o fluido cósmico? É o fluido puro, sem modificação, do jeito que Deus criou. Toda vez que eu vou fazer um seminário ou uma palestra sobre isso, Carol, eu pergunto assim, ó, e aí fica a pergunta para vocês também, e sem esquecer, né? Para o pessoal que vai nos assistir depois. Você consegue se imaginar imerso nessa matéria absolutamente imperceptível, mas que está no universo inteiro? Você já consegue se imaginar nesse quadro? Se você não consegue, entender a mediunidade vai ser quase impossível. É uma matéria que está no universo inteiro. É matéria, não é energia. Lembra? Fluido é matéria. Energia é propriedade de alguns tipos de matéria. Por exemplo, se você for lá fora e botar a mão no capô do seu carro agora, como é que está? Quente. Por quê? Por causa do sol, ele absorveu energia térmica. Temperatura. Se teu carro estivesse em movimento, ele tem energia mecânica, de movimento. Você acelera, você freia.
Cor é propriedade de alguns tipos de matéria. Você já encontrou o amarelo andando pela rua? Ou você encontra, por exemplo, uma pessoa com uma blusa amarela? Ou você encontra um carro amarelo? Mas não encontrou o amarelo em si. Propriedade de alguns tipos de matéria. Daria para fazer um seminário só sobre os fluidos. Então, quando a gente vê a aura da pessoa, Você está vendo uma projeção fluídica. que é daquela cor. Você está vendo uma projeção fluídica. Por quê? Porque o espírito não está, segundo Allan Kardec, dentro do corpo como se fosse alguma coisa fechada dentro de uma caixa. Se fosse fechado dentro de uma caixa, não haveria mediunidade. Se está fechado, como é que você vai se comunicar com quem está fora? Conceitos, assim, básicos que às vezes a gente não consegue entender. Não está fechado como se fosse uma caixa. Por isso que você sai do corpo à noite. Emancipação da alma. Está claro até aqui? Fala a verdade. Estou dando um nó na cabeça? Então eu estou cumprindo a minha tarefa. Adoro. Sabe por quê? Porque a gente não estuda Kardec e acha que sabe de espiritismo. E ainda não sabemos nada. Diga-se de passagem, nem eu, viu? Não entra nessa, não. Se pegar para estudar fluido mesmo, dá nó na cabeça. Mas vamos lá, o que é a falta então? É a consequência ou a decorrência de uma imperfeição. É a exteriorização de uma imperfeição. Então eu tenho raiva e agrido alguém. A falta é a agressão. Mas a imperfeição é a raiva. Tá claro? Tá tranquilo de acompanhar? Estou acordando alguém? Vai que a pessoa está emancipada, trabalhando com a equipe espiritual e o trouxa falando alto aqui, tirando a pessoa do trabalho, né? Quer que abaixe o volume? Gente, o povo da cidade dos Seis dorme na palestra? Eu já vi gente que chega a babar. Só que ela não fala que ela estava dormindo, ela fala que ela estava o quê mesmo? Desdobrada, que eu falei, emancipação, eu gosto do termo de Kardec. Então ela fala que ela está desdobrada, trabalhando com a equipe espiritual da casa, babando assim, ó. Não, tem que tirar mesmo. Tirar e postar. Põe no Facebook da casa. Põe no Facebook da casa. Gente, falando sério agora. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Querem falar? Não. Mais do que eu, você não tem não, filho. Sabe o que eu aprendi com Kardec? Você tira uma dúvida e abre mais umas 4. É simultâneo assim. Porque quando você solucionou num nível, você quer aprofundar. E no aprofundamento você cria mais 500 dúvidas. Agora me ajuda, ó. Se a falta é uma ação que decorre de uma imperfeição, nesse ponto de vista, como é que a gente evolui? Resgatando a falta ou corrigindo a imperfeição? Para você que pensou que é resgatando a falta, ou para você que pensou que é os dois. Você concorda que eu posso resgatar uma falta, mas se eu não corrigir a imperfeição, quando testado eu posso cair de novo no mesmo erro? Então não é espiando a falta. Sinto muito te decepcionar. A gente evolui na escala espírita quando corrige imperfeições. Agora vem o que você falou, vou esclarecer. O que pode e precisa acontecer é usar a expiação como aprendizado para a correção da falta. Como é que chama isso? Tomada de consciência. O que eu estou sofrendo tem uma... Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Uma das frases mais esplêndidas de Kardec. Todas as nossas vicissitudes têm uma causa, e se Deus é justo, a causa é justa. Então entenda, está sofrendo? Alguma causa tem. Eu não estou passando por isso à toa. Então, tá. Na encarnação passada, fiquei com raiva, fui, subi na pessoa, bati e tal, aí quase matei. Na segunda, bati um pouco, me contive na segunda encarnação. Bati só um pouquinho, já não matei. Estou melhorando.
Já melhorou. Aí na terceira eu fiquei com raiva porque eu levantei a mão, não vale a pena. Já. O progresso é gradativo. É como se a gente fosse limpar. Carlão, fica tranquilo que uma hora você não vai apanhar mais. Em algum momento você não vai apanhar mais. Calma. Nós vamos falar sobre isso aqui, gente. Existem faltas que só prejudicam a gente mesmo. Ó, tô com raiva, não agredi, fiquei quietinho lá no meu canto. Fiz mal para mim porque faz mal para minha saúde. Tem hora, assim, não sei vocês, mas tem hora que eu não falo, não faço nada, eu fico remoendo aquilo lá, fico combinando aquilo lá. Nossa, mas falar isso, eu vou falar isso. Não, eu faço isso só na minha cabeça. Sim, ou seja, você Eu me vivo totalmente. não agrediu ninguém, não prejudicou ninguém. Faz mal só para si mesmo. Então, ou seja, a falta que eu cometo frente a mim mesmo, eu preciso me reaproximar de alguém? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Por isso que é bom estudar profundamente, gente. Tem falta que eu cometo que só prejudica a mim mesmo. Então, olha a importância disso. Se você usa a expiação para corrigir a imperfeição no processo de tomada de consciência, aí você consegue evoluir. Mas veja, o objetivo não é expiar falta. O objetivo é corrigir imperfeição. Estou pensando se eu falo ou se eu não falo. E não é nada do que vocês estão vendo no movimento espírita. Ah, o cara que morreu hoje é porque matou ontem. Gente do céu. Aonde vocês viram isso? O cara que é roubado hoje está devolvendo o que roubou. Gente, quem mora em São Paulo então fez o quê? No Rio de Janeiro, Campinas, cidades violentas, vai. Isso é um absurdo tão grande, cara. Por que tem que ser expiação? Por que não pode ser simplesmente uma provação, prova, teste? Isso é um absurdo tão grande. Mas nós vamos entrar um pouquinho nisso, tá? Para não sair muito do tema. Então vamos voltar. Pode começar o seminário? Vou começar o seminário. Então, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não. Outra coisa, ó. Arrepender-se dói? Dói ou não? Não. Não dói. O que dói é remorso. A gente não entende o processo. Gente, arrepender-se é olhar para si mesmo e falar, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter dito isso. Não dói. Agora, quando você começa a lembrar o sofrimento da pessoa, ela ficou magoada comigo, eu prejudiquei, eu fiz ela perder dinheiro, aí o remorso corrói. Mas remorso e arrependimento não são a mesma coisa, gente. Eu sei que está um pouco misturado, a gente não consegue muito se arrepender sem ter remorso, mas não é a mesma coisa. Arrepender-se é dizer para si mesmo, não precisa postar, tá? A gente gosta muito de pôr no Facebook. É dizer para si mesmo, eu não devia ter feito isso, eu errei. Se foi com alguém, peço desculpa. Aí dói. Dói porque a gente é orgulhoso, né? Pedir perdão é um movimento terrível para nós, né? Então vamos lá. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Porque às vezes a gente pensa na falta, né? Eu matei o fulano. E as consequências dela? Se esse fulano era um marido e a partir desse momento a família passou dificuldade, são consequências de uma falta nossa, não são? A gente não para pensar nas consequências. A gente só olha a falta. Matei o fulano. Como diz o movimento espírita erradamente, na próxima encarnação ele me mata. Pensa um pouquinho, gente. Se você tirou muitas vidas numa encarnação, por que você tem que voltar para perder a vida na outra encarnação? E o pior, o movimento complica tanto que se ele matou 10, ele tem que morrer 10 vezes. É tabela de preço, é tabelado. Oi, Carlão. Não tem fim.
Isso, agora você me mata e fica certo. Fica certo para nós. E a nossa família que perdeu o pai, que sustentava. Gente, aqui eu estou falando no tempo de Kardec, tá? Que o pai sustentava a família. Hoje a gente sabe, a mulher trabalha, o quadro mudou um pouco. Do ponto de vista financeiro, o quadro mudou. Mas o pai ou a mãe que foi assassinado vai fazer falta de qualquer forma. Tá? Cuidado para não pensar só do ponto de vista financeiro. Se você tirou muitas vidas numa encarnação, por que na outra você não pode voltar para salvar vidas? Médico. Lá naqueles lugares que não tem uma agulha. Você não sabe nem o que você faz para poder curar a pessoa, mas você está lá se dedicando, salário atrasado, um calor absurdo, não tem ar-condicionado no postinho, mas você está lá. Por quê? Porque a tua consciência está dizendo, fica e acerta o que você complicou lá atrás. Por que matou tem que morrer, gente? Nós vamos ver isso aqui, quando a gente falar sobre expiação, mas principalmente sobre reparação. Se você tem mágoa de mim, a gente reencarna junto, não é expiação, é reparação. Nós vamos ver aqui. Mas existem faltas que eu cometi perante a mim mesmo, eu não tenho que reparar com os outros. Depois a gente vai ver isso aqui, porque Kardec trabalha exemplos práticos, do dia a dia, tá? Então não esquece, ó. Toda falta tem alguma consequência, nem que for aquelas que a gente cometeu frente a gente e prejudicou, por exemplo, a nossa saúde. Sempre tem uma consequência. Nem sempre tem outras pessoas envolvidas, mas sempre tem uma consequência. Tá claro? Alguma pergunta, colocação, dúvida, xingamento? Então seguimos. Primeiro passo: arrependimento. Lembra, não é remorso. Remorso dói, culpa dói mais ainda. Arrependimento é o ato de virar para si mesmo e falar, errei, não devia ter feito. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Kardec, no livro 4, ou quarta parte de O Livro dos Espíritos, exatamente a parte que dá origem ao céu e ao inferno, olha como que está tudo conectadinho. Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Quantas obras fundamentais ou básicas tem depois do Livro dos Espíritos? 4. Na ordem de publicação: Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. 4 partes, 4 livros. Será que é coincidência? O que os pesquisadores descobriram? Não fui eu, tá? Cada um desses livros é a continuidade de uma das partes. Cada parte é como se fosse uma semente, e os outros livros são a árvore pronta. Qual parte desenvolve em qual livro? Quer anotar? Livro 1 desenvolve-se em a Gênese. Não precisa anotar o que eu vou falar agora, não. Qual que é o subtítulo da Gênese, gente? Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Você não vai entender o que a Bíblia chama de milagre se você não entender Deus, Espírito, matéria, fluido, transformação do fluido pelo pensamento. Não vai, não adianta. Então por que Allan Kardec começa o livro por essa teoria? Para explicar o que é fluido. Para começar, para diferenciar o que é Deus, o que é Espírito e o que é matéria. Não, mas ele é difícil. Ele é difícil. Sabe por quê? Porque a gente precisaria estar conectando as partes. Só que quando você chega na questão 950, você não lembra o que você leu na 11. Se não tiver fixado o entendimento, você interpreta do jeito que te vier na cabeça na hora. A gente faz isso. Só que induz os erros doutrinários, né? Então vamos lá. Livro 1 desenvolve aonde? Anotaram? Gênesis. Livro 2,
Ou segunda parte, desenvolve-se em O Livro dos Médiuns. O que o livro... Não precisa anotar agora. O que o Livro dos Médiuns faz? Fala sobre o fenômeno mediúnico. Você não vai estudar o fenômeno mediúnico bem se você não entender o livro 2, que fala sobre o quê? O espírito. A alma, encarnada, desencarnada, encarnando, desencarnando, lá atuando aqui, aqui atuando lá. Se você não entender isso, você nunca vai entender mediunidade, filho. Livro 3. Desenvolve-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é fácil, né? Livro 3, as leis morais. Qual que é o livro que fala de moral? O Evangelho. Simples, né? E o livro 4 desenvolve-se no céu e o inferno. Tudo isso para a gente entender o quê? A parte de arrependimento que você vai precisar entender lá no céu e inferno, já tinha sido explicada no livro 4 do Livro dos Espíritos. O que ele fala lá? Questão 990. O arrependimento acontece no estado corporal, encarnação, ou no estado espiritual, erraticidade? Quem me ajuda? No estado espiritual. Por quê? Por que no estado espiritual? Porque lá a gente enxerga coisas que não enxergava aqui. Não, ó. Porém, pode acontecer também no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Pode acontecer aqui? Pode, mas em geral é lá. Olha que interessante. Além da consciência, Lu, você já parou para pensar que o desencarnado entra onde nós não entra? Gente, eu só entro na tua casa encarnado se você me convidar. E mais, você tem que abrir a porta. O desencarnado entra sem convite, sem abrir a porta. Basta você pensar em alguma coisa, quem gosta do que você pensou, vai lá. E ele não pede licença, viu? Então, com essa facilidade que o desencarnado tem, inclusive para captar o pensamento que a gente esconde da gente mesmo, que eu posso não falar, mas posso estar com raiva de você. Calma, não estou. Mas poderia estar. Inclusive para saber aquilo que eu não quero que ninguém saiba, mas ele tem como saber, por quê? Porque eu penso. Gente, deixa eu fazer um adendo. Se alguém falou para você que você engana espírito, está mentindo, viu? Você engana encarnado. Porque eu posso ser um ator frustrado, minto para você, com uma entonação de voz convincente, e você acredita em mim. Está com raiva de mim? Não, está tudo tranquilo. Filha da mãe, se eu pudesse eu te matava. Por quê? Porque você acreditou nas feições do meu rosto, no meu tom de voz, no meu gesto. Desencarnado não olha para gesto, não olha para tom de voz, não olha para nada. Ele capta o quê? O fluido. E o fluido acusa que você está mentindo. Pelo fluido, ele sabe que você sente uma coisa, mas está falando outra. Desencarnado não acredita em mentira. Ah, André, nem os menos evoluídos? Nem os menos evoluídos. Ele sabe que a gente está mentindo. Então o desencarnado tem facilidade que nós não temos. Ele capta o que nós não captamos. Ele entra onde nós não entramos. Então é mais fácil arrepender lá. Mas quando o processo de tomada de consciência começa aqui, então durante a encarnação, eu já estou me melhorando, olha lá. Ó. Porém pode acontecer no estado corporal quando compreendeis bem a diferença entre o bem e o mal. Então, se eu sei o que é certo e o que é errado, eu posso começar a me arrepender já. E não é um grande problema. O problema é o remorso. A gente lembra do que fez e fala, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? E começa a remoer as consequências, né? Nossa, o fulano ficou chateado, fulano não está bem por minha causa. É aí que o remorso bate. Tranquilo?
Mais 10 minutinhos a gente vai para o intervalinho, tá? Aí Kardec pergunta assim: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Na chamada erraticidade. Me ajuda, o que é erraticidade mesmo? O intervalo entre as encarnações. Quer anotar? Fica à vontade. Erraticidade, intervalo entre as encarnações. O único espírito que não é errante na Terra, Jesus. Por quê? Porque ele não vai reencarnar, ele pode encarnar. É diferente. Todo espírito que aguarda uma nova encarnação para dar um passo à frente no progresso é errante. Espírito puro não é errante. Hã? Se é errante, não é puro. Então, olha. Não. Ele é uma tradução de uma palavra que em português é nômade. Tem essa dúvida, vamos dizer. Não, não é. Errante é a tradução de uma palavra francesa que significa nômade. Nômade é sem morada fixa. Ou seja, hora você está lá, hora aqui. Hora lá, hora aqui. Hora lá, hora aqui. Está claro? Mais alguma dúvida? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Naquela liberdade que nós falamos que o desencarnado tem para entrar onde quer, às vezes sem permissão. Capital que a gente pensa, até o que a gente não quer admitir nem para a gente mesmo. Aí ele percebeu lá que o fulano está magoado com ele se arrepende. Qual que é a importância disso? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. Voltar para corrigir o que fez de errado. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz. É por isso que aspira uma nova existência na qual possa expiar as suas faltas. Arrependeu o desencarnado. O que ele quer? Voltar para consertar. Quebrou, conserta. Mas olha como que Kardec é genial. Se ele perguntou as consequências do arrependimento na erraticidade, ele perguntaria fatalmente quais as consequências do arrependimento no estado corporal. Para mim e para você que estamos encarnados, será que eu preciso desencarnar para me arrepender? Aí ele responde, progredir desde a vida atual, presta atenção nessa frase grifada, se tiver tempo para reparar as suas faltas. Quando a consciência diverte e mostra uma imperfeição, pode sempre se melhorar. Se tiver tempo de reparar as suas faltas, o que essa colocação condena? Eutanásia. Não queira abreviar a própria vida. Continue. Por quê? Porque nesse meio tempo você pode se arrepender. E diz Allan Kardec e os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente ali em situação dificílima, às vezes vegetando em cima de uma cama. Quem que está vegetando? É o espírito ou o corpo? Só o corpo. A alma vegeta? Não. Ela está consciente? Tá. Os médicos falam isso, não fala? Pode falar, ele está ouvindo tudo, não é? Por que está ouvindo? Porque a alma está ali, não é o corpo. E é nesse processo que mesmo com o corpo ali, ele pode se arrepender. Fala, nossa, eu não devia ter feito. Meu Deus, me dá um tempinho para eu poder pedir perdão? Às vezes não tem. Mas concordam que esse arrependimento já vale a pena? Se tiver consciente, chama fulano aqui que eu quero conversar. Se não tiver, aí você já vai querer a próxima encarnação, já, né? Porque ali não tem mais jeito. Mas vocês concordam que esse estado é importante? Quanta gente precisou desse estado difícil do corpo, doente, às vezes vegetando em coma, para a alma entender, nossa, eu não era nada do que eu pensava, eu achava que era o bambambam. Numa brincadeira que eu costumo fazer, gente, me perdoem. Eu achava que eu era a última laranja do Cutrale. Essa fui eu que inventei. Viu? Coisa de obsedado. E ali, naquela situação, o corpo em coma, às vezes morte cerebral, o que ele pensa? Eu sou igual aos outros. Estou passando pelo que eu não imaginei que eu ia passar. Por que eu não cuidei da minha saúde? Por que eu não andei mais devagar naquele carro? Arrependimento. Que esse estado pode levar a ele. A hora que ele
se achava tão bambambam e se vê naquela situação, o que ele pensa? Meu Deus, eu não sou nada do que eu pensava que eu era. Achei que eu era tão sublime aí. Condena também assassinato. Se alguém te prejudicou, a melhor coisa que você pode fazer, deixa ele aí para colher o que ele plantou. Porque eu não sei se vai ser agora, mas a hora que a consciência dele despertar para o que ele fez para você, ele vai sofrer muito mais do que sendo assassinado. Então deixa o tempo agir. E condena principalmente o suicídio. O tempo é o melhor remédio para tudo que nós estejamos passando. E quando eu falo isso, eu falo para mim. Se a carapuça serviu para mais alguém, mas não existe nada melhor do que o tempo. Podemos dar uma paradinha? Já nós volta.